A grande escritora e professora Theolinda Gerson nasceu em 1940 na cidade de Coimbra, em Portugal, e estudou nas universidades de Coimbra e em Berlim, na Alemanha. Estudou alemão, inglês e línguas românicas nas universidades de Coimbra e em Berlim. Foi professora de português na Universidade Técnica de Berlim, docente da Faculdade de Letras de Lisboa e depois foi professora na Universidade Nova de Lisboa, onde lá lecionou literatura alemã e literatura comparada até 1995. Mas ela já vinha desenvolvendo um grande trabalho desde os anos 80, né, com destaque para a obra O Silêncio, de 1981, obra vencedora do prêmio Pen Club e considerada uma das melhores obras do século XX, né, um dos melhores livros portugueses do século XX, um grande feito. Ainda nos anos 80, em 1989, quando eu nasci, ela ganhou mais um Pen Club, né, e posteriormente outras premiações, né, como o Prêmio Europeu de Romance, enfim, tantas outras prêmios que ela ganhou por conta dessa vasta obra. Ela viveu 2 anos em São Paulo, aqui no Brasil, e depois um tempo em Moçambique. E isso fez com que ela desenvolvesse a árvore das palavras. Uma obra fantástica. Uma árvore com raízes profundas e que gera frutos maravilhosos até hoje. Eu me sinto mais uma sementinha de um desses frutos, porque foi fantástico conhecer essa obra. Eu não conhecia nada da Theolinda Gerson antes de desenvolver esse trabalho. E isso me marcou muito. É uma obra fantástica, recomendo para todos os meus alunos aqui na escola, os meus amigos na faculdade, porque é diferente quando você vê um diferente ponto de vista, né? Uma pessoa de fora, de outro país, de outra cultura, né? Escrevendo uma obra inspirada em um período que ela viveu, não só em São Paulo, mas em Moçambique também. Mesmo porque a obra em si é ambientada na Moçambique do período colonial, né? Enfim, tem uma série de problemas sociais que nós podemos associar com o nosso país e tantos outros países subdesenvolvidos, né? Vindo de uma pessoa de um país europeu. Então, uma obra que me marcou muito, uma obra fantástica. Enfim, A Árvore das Palavras, de 1997. Uma árvore com raízes profundas, muito bonita e que gera frutos maravilhosos e sempre vai gerar frutos para a eternidade. Esse é um pouquinho aí do que eu sei, do que aprendi dessa grande professora e escritora Theolinda Gerson. Oi, pessoal, tudo bem? Vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre a obra A Árvore das Palavras, de Theolinda Gerson. Bom, inicialmente eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a estrutura da obra. Ela possui 3 capítulos, sendo o primeiro narrado pela Gita, que é a nossa personagem principal, o segundo narrado por Amélia, sua mãe, e a terceira volta a ser narrado pela Gita. Sobre a história. A Gita conta um pouquinho sobre a vida dela, conta como é viver com a sua amante Letiloia, com sua mãe, com seu pai Laureano. Conta um pouquinho sobre o lugar onde ela mora. E a trama se passa de uma maneira que ela, no primeiro capítulo, é uma criança. No segundo capítulo já é narrado pela Amélia, onde a Amélia conta um pouquinho sobre como ela foi parar em Moçambique, porque ela é nativa de Portugal. Ela conta um pouquinho como ela veio parar em Moçambique, casada com Laureano. E no terceiro capítulo mostra a Gita já mais velha, buscando entender um pouquinho sobre o contexto histórico daquele momento e sobre o porquê da sua mãe ser tão infeliz. Mas vamos voltar um pouquinho para pegar tudo direitinho. Vamos lá. No primeiro capítulo, Gita conta a história dela como uma narradora protagonista, ou seja, ela é a principal, ela fala tudo, ela narra em primeira pessoa e ela observa todos. Ela consegue saber o sentimento das pessoas, mas não porque ela é onisciente, ela não está lá dentro da mente de cada um, entendendo o que cada um está sentindo. Ela observa e, ao observar, entende o que cada pessoa está sentindo. E como ela é uma criança, ela vê o mundo de uma maneira muito sinestésica. Ou seja,
as coisas brincam com ela, as coisas dançam. Ela fala muito sobre o jardim, onde ela ficava, ela brincava com Orquídea e com Ló, que são filhos da Lóia, né, que é sua ama de leite, também nativa de Moçambique. E conta sobre como o jardim brinca com ela, como as coisas dançam, como o sol a acaricia, a abraça, né? Então ela vê tudo de uma maneira muito lúdica. Por que isso? Porque é para representar que ela é uma criança naquele momento. As ações que os pais dela tomam são tidas como coisas grandes, como coisas mágicas, como simples cortar de barba, sabe? É algo importante, algo que traz admiração para ela. Vamos lá, esse é o primeiro capítulo, né? Uma criança lá. Aí a gente vai pro segundo capítulo, que é contado pela Amélia, mãe da Gita. A Amélia conta como ela saiu de Portugal para vir morar no Moçambique e como ela se casou com o Laureano. A Amélia é tida no texto, ela é retratada como uma pessoa muito triste, amarga, uma pessoa que tem inveja dos outros, porque ela não se sente realizada. Ela saiu de uma zona pobre de Portugal, ela morava com a tia e com a sua prima. E era tratada como se dessem esmolas para ela, mais ou menos assim. Por quê? Porque davam tudo pra prima dela, por ser filha da tia dela, e pra ela davam as outras coisas e ainda falavam que é muita coisa. A gente tá fazendo muito ainda por você, então ela se via assim pequena, menosprezada. E ela era apaixonada pelo Kim, só que é um romance de jovens, aquele vai e volta, fazer ciúme fazendo isso, fazer ciúme fazendo aquilo. E certo dia, a prima dela vê no jornal um anúncio de um rapaz que procura uma jovem de mais ou menos uns 24, 25 anos, que seja uma pessoa educada, para se casar. Um anúncio de um rapaz do Moçambique, esse é o Laureano. O Laureano queria uma pessoa para se casar. A Amélia viu, a tia dela viu, como, poxa, uma boa oportunidade, por que não? E a Amélia viu isso como uma oportunidade de fazer ciúme também pro Kim, que tava namorando com outra menina também para fazer ciúme. Acabou que no final, Kim acabou se casando com essa menina e a Amélia se casando com o Laureano. Ela pegou a barca, foi para Moçambique, acabou conhecendo o Laureano, se casando e teve a Gita e passou a ter sua vida ali simples, classe média, em Moçambique, um lugar simples. E ela era costureira. Então ela costurava para pessoas de uma classe um pouquinho mais alta, de um lugar diferente, e ela tinha inveja porque ela não se sentia realizada, ela sentia que ela não tem tudo que ela queria na vida dela. Às vezes ela ia para perto da praia, sentava no banco e ficava observando, se imaginando nos outros locais. Então ela era infeliz por não se sentir realizada. E é isso que ela conta pra gente no segundo capítulo, essa parte da vida dela. No terceiro capítulo, nós vemos a Gita já mais velha, nos contando um pouquinho da vida dela, toda, ela tentando entender o porquê da mãe dela ser assim e tomando uma posição política. Uma coisa muito interessante que a gente vê nesse livro, além da história em si, que é diferente, é uma trama que mostra a infelicidade da Amélia em relação a morar em outro lugar e tudo mais. Além disso, a gente tem toda uma intertextualidade, uma subjetividade ali. Por quê? Porque ao mesmo tempo que conta a história da Gita e de sua família, a gente consegue ver a história do Moçambique retratada ali, a história de Moçambique retratada. Porque nós temos a Amélia, que representa Portugal, e nós temos o Laureano, a Gita, a Lóia, Orquídea e Ló, que representam Moçambique. No decorrer da trama, a gente até fala sobre sua casa repartida em duas. Então ela mora em uma casa, só que ela divide essa casa em duas, a casa branca e a casa preta. E ela fala que ela se sente muito mais feliz na casa preta, que é a parte que tem o jardim, que tem a Lóia, que tem tudo mais. Enquanto do outro lado tem a Amélia, Portugal, representando Portugal, ela triste por não se sentir realizada, por querer o que é dos outros e tudo mais. E a Amélia mostra muito preconceito em relação ao Moçambique. Ela não gosta de lá, não gosta da cultura. Ela tem medo, aliás. Ela tem medo de pragas que as pessoas da região possam lançar para ela, entende? Nós vemos que ela não gosta daquele lugar, que ela trata com desdém. Em uma parte do texto que ela fala pra Lóia limpar a
casa para limpar o jardim, que ela não quer aquele lugar semelhante aos caniços, falando que os caniços é um lugar sujo, um lugar desorganizado. O que são os caniços? Caniços são casas feitas com uma madeira fininha, parece uma cana comprida, e é um lugar onde as pessoas nativas moravam, né? Então, de um lado nós tínhamos Moçambique dividido entre os caniços, lugares mais simples, feitos de madeira e tudo mais, e onde as pessoas nativas moravam, e do outro lado nós temos a cidade de Pedra, cidade onde os colonizadores moravam, né? Cidade toda cheia de riquezas e tudo mais, que é o que a Amélia queria para ela. Mas não, ela vivia perto dos caniços e ela não queria se sentir assim, entendeu? Então nós temos toda uma intertextualidade aí, toda uma subjetividade. Ao mesmo tempo que conta a história da Gita, nós temos a história da colonização de Moçambique retratada ali. Tanto é que no final do livro a Gita já está mais velha e está todo aquele processo de descolonização. Está tendo uma guerra e tal e tudo mais. E é isso que o nosso livro nos conta. A Árvore das Palavras conta a história da Gita, da Amélia e, subjetivamente, a história de Moçambique e a sua colonização e descolonização. Só para deixar bem marcado, né? O romance é narrado em primeira pessoa, ele possui 3 capítulos. São narrados as duas, a Amélia e a Gita, são narradoras protagonistas, elas não têm. Elas não são oniscientes, elas não conseguem saber o que está se passando na cabeça de cada um, só que elas são protagonistas de sua própria história, elas contam o que aconteceu na vida delas, né? A história trama se passa em Moçambique, no período colonial. E é isso, gente. Essa é a nossa história, a Árvore das Palavras. Espero que vocês leiam. Sei que dei muitos spoilers aqui, mas vale a pena uma leitura mais a fundo. É muito interessante, viu? É isso, pessoal. Beijos! Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico da obra A Árvore das Palavras. A história se passa num período onde havia um processo de descolonização, mais especificamente em 1961, quando várias frentes africanas começaram a batalhar por uma separação de Portugal, posteriormente, independência. Em 1964, uma dessas frentes, chamada Frelimo, tomou a rédea e colocou em prática um plano de guerrilha. Já não mais uma forma apenas de palavras com os colonizadores, mas agora sim de algumas atitudes. Que só foi ter um fim realmente em 1974, com um acordo de paz, um cessar-fogo. E posteriormente, em 25 de junho de 1975, teríamos ali a independência de Moçambique. Frelimo era uma dessas frentes de apoio, junto com a União Nacional Africana de Moçambique e a União Democrática de Moçambique. Junto delas, nessa época, se desenvolveram também muitos dissidentes, pessoas que iam realmente, às vezes, sozinhas, desacompanhadas, tentar lutar por essa independência. Porém, a Frelimo sempre se organizou em relação a isso e liderava, pode-se dizer que liderava, essa grupo de frentes em prol da independência e afastamento de Portugal. É importante também dizer que eles tiveram como sede uma base em Dar es Salaam, um local também da África. Tão importante como também era o contexto fora de Moçambique. O mundo ainda acontecia em volta de toda aquela guerrilha, de toda aqueles confrontos muitas vezes armados. E nós temos ali um período Guerra Fria, ainda com as consequências da Segunda Guerra Mundial. E apoiando Moçambique nesse processo de descolonização, temos a União Soviética e a República Popular da China, que enviavam recursos, entre muitos outros. Eles tinham por contato Samara Machel, que seria futuro presidente de Moçambique após a descolonização. Posteriormente, também tiveram o apoio de Cuba e de alguns conselheiros da Alemanha Oriental. Em 1975,
em Portugal houve um golpe de Estado chamado Revolução dos Cravos, que ainda deu mais força para as frentes de Frelimo. E assim, teríamos a independência de Moçambique. E ele se veria finalmente como uma república. Olá! Então, sobre a atividade criativa, eu resolvi criar um vídeo e nesse vídeo eu recito um pequeno poema que eu criei para Teolinda, que se chama Para Gerzão, e também recito 2 trechos do livro, que eu dei a minha melhor incorporação, eu realmente incorporei no personagem, e também, é claro, Teolinda não poderia ficar de fora, então eu resolvi incluir, né, no vídeo, um pequeno vídeo dela, em que ela fala, né, sobre a obra A Árvore das Palavras. E a música de fundo é a trilha sonora de um fado português que se chama A Gaivota, cantado por Amélia Rodrigues. E eu acho que teve tudo a ver com o clima da atividade criativa. Então é isso, espero que vocês gostem. Sobre o plano de aula, eu achei que o livro Árvore das Palavras de Teolinda Gerzão será adequado ao 3º ano do ensino médio, pois é um livro em que apresenta questões sobre o racismo, questões sociais, culturais e histórico. E também é um livro que fala bastante sobre o colonialismo, sobre a literatura, sobre o romance, pois é um tema que, sendo apresentado para o 3º ano do ensino médio, onde essa turma depois se ingressará na faculdade. Então, seria um bom tema.